Começamos mais um episódio do LTcast e hoje o nosso bate-papo é sobre carreira, liderança e maternidade. Nós temos aqui uma convidada muito especial para o episódio de hoje. Ela é CEO da Zyden e tem uma trajetória na sua carreira muito interessante. Ela passou por direito, mercado financeiro e lidera atualmente uma empresa de tecnologia. Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar este convite de conversar conosco. E estou ansiosa para o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Também estou muito feliz de estar aqui hoje no primeiro podcast que eu estou gravando. Então vai ser muito legal poder contar um pouquinho das minhas experiências, dos meus perrengues, da minha carreira. Com certeza. Obrigada. Então, já de antemão, eu já vou te fazer algumas perguntinhas para a gente já ir te conhecendo melhor. Tu é formada em Direito, né? Pela Unicinos. Sim, sou formada em Direito, sou doutora. Nossa. Tenho até OAB. Mas não começou no direito, né? Então, eu desde muito pequena, assim, eu sempre quis muito trabalhar com meu pai, né? Trabalhar no negócio da família, né? E sempre tive contato com computadores, máquinas fotográficas, tecnologias, assim, lá daquela época, né? Então, eu fiz meu ensino médio em técnico em informática, né? Então, ali eu já ia entrando nesse mundo mais tecnológico, né? Já desde nova. Então eu fui para administração, foi o primeiro curso que eu fiz, né, na faculdade. Não finalizei ele, né, mas eu comecei com administração, com essa intenção de vir para o negócio da família. E aí o meu pai tinha um pensamento muito interessante, que ele queria que eu primeiro fosse funcionária em algum lugar, né, ele não queria que eu entrasse direto no negócio da família, né, tinha que ter essa experiência do outro lado, né, da relação. Então eu fui trabalhar no escritório de advocacia. E daí ali eu gostei muito, né, do meio, do direito, e troquei o curso e fui até o fim. Hoje eu tenho OAB, se alguém precisar de algum serviço. Ficamos aí em divulgação. Tá, mas aí tu ficou quanto tempo fazendo administração? Deu um ano mais ou menos fazendo administração. E aí tu foi pra esse escritório? Fui pra esse escritório, comecei a trabalhar ali e eu gostei muito porque o direito, ele ativou algumas coisas assim minha, né, que eu hoje consigo enxergar, olhar para trás e ver assim realmente, né, que fazia total sentido o direito, né, essa questão toda de criar argumentação, né, de ouvir a pessoa, ouvir os dois lados. E isso trouxe habilidades assim para mim que eu não tinha. Então o direito realmente foi algo muito bom, fico muito feliz de ter feito esse curso. Tem alguma matéria, assim, que tu lembra que tu gostava muito, assim? Direito civil, gostava muito, principalmente da cadeira de famílias, que eu tinha uma professora maravilhosa. Então, porque família a gente tá no dia a dia vivendo aquilo, né? Então a gente fica vendo as situações, assim. Então foi uma cadeira que eu gostei bastante. Tem também a cadeira de empreendedorismo, então gostei também bastante de lidar com isso. E hoje tu usa algumas coisas que tu aprendeu na faculdade de Direito como CEO? Eu acredito que sim, porque o direito ele te ensina a sempre ouvir os dois lados, né? Então a gente tem os fatos, a gente tem as duas partes, a gente tem que ouvir o lado dos dois e tem que criar uma linha argumentativa, né, de defesa. Então eu sempre fui uma pessoa assim muito de não ouvir assim e de atropelar realmente, assim. Então eu tive que criar essa habilidade, né? De ouvir o De outro lado. ouvir sempre, né, antes de tomar decisões, né? Então, eu acho que o direito, para algumas pessoas, pode ser natural, né? Ouvir, né? Nossa, isso é super tranquilo. Escute a pessoa e depois tu toma a decisão. Mas pra mim, isso foi muito difícil, assim. Então, o direito me ajudou, principalmente na parte de argumentar e trazer, assim, conseguir converter, assim, as pessoas àquela minha ideia, né? Então, foi muito bom. E quando alguém pergunta quem é a Cíntia hoje, quais identidades aparecem primeiro? CEO, empreendedora, profissional, mãe ou todas ao mesmo tempo? Que são várias. É tudo ao mesmo tempo. Hoje, a Cíntia CEO, a Cíntia mãe, acho que são as mesmas pessoas, né? Ser mãe sempre foi um sonho meu, assim, né? Desde criança, tem gravações minhas, né? Um dia uma amiga minha perguntava, o que Cíntia tu quer ser quando crescer? Eu sempre dizia, ter uma família, ser mãe, ter filhos, né? Muitos filhos, inclusive, era o que eu dizia, né? Então, a minha vida acabou sendo muito conduzida por meio do sucesso, assim, nas coisas que eu fazia, né? E a maternidade não acontecia,
no tempo que eu gostaria, né? Mas ela aconteceu, graças a Deus, hoje eu tenho meu menino, Matheus. Então, hoje eu sou todas essas figuras ao mesmo tempo. É quase impossível separar, né? É difícil. É difícil. Em 2013, então, tu fundou a LDK Creche, né? Então, como é que tu saiu do direito ali, do escritório, para esse mercado financeiro? Então, isso é bem engraçado. Porque quando eu estava trabalhando nesse escritório de advocacia, eu me apaixonei pelo dono do escritório. Então a gente começou a se relacionar, começamos a namorar, né? Casamos, temos nosso filho juntos hoje, Matheus. E trabalhar juntos não funcionava, não dava certo. Então eles tinham um outro negócio na família, né? Que era do mercado financeiro. E aí eu fui trabalhar nesse escritório deles também, né? Então foi ali que eu comecei a ter contato com o mercado financeiro, né? Com operações de crédito. E aquilo me fascinou, era uma coisa totalmente nova, de novo, né? De novo o meu caminho estava aí indo para alguma coisa que eu não conhecia. E foi muito bom. Na verdade, foi um divisor de águas, assim, né? Importante na minha vida. E a LDK nasceu porque eu comecei a representar um fundo em Santa Catarina que tinha uma estrutura muito inovadora naquela época, né? Que era estruturas de FDICs, né? Que são fundos de investimentos de direitos creditórios. E isso em 2013, começou em 2010, mais ou menos, essa estrutura no Brasil. E foi em 2013, então, que eu fui convidada por esse escritório a representar eles aqui no Sul. E aquilo, para mim, foi fantástico, porque, de novo, uma coisa diferente, um desafio, né? Então, nunca envolvi desafio, assim, até hoje, né? Eu adoro. Então, eu comecei a representar, comecei a lidar com clientes. Então, ali eu comecei a criar essa habilidade, assim, de conversar com pessoas, né? Ouvir o cliente, né? Qual que era a dor dele, qual que era o problema que ele tinha e encontrar uma solução financeira para ele, né? Dentro desse fundo que eu representava aqui. Então, foi ali que nasceu a LDK. Legal. E como é que tu explicaria, assim, a LDK para uma pessoa que não conhece muito sobre... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não entende muito sobre... Sim, é um pouco complexo, realmente. Então, a LDK Crédito, ela é uma representante de fundos de investimentos, né? Começou com FDICs, né? Fundos de Investimento de Direitos Creditórios, que basicamente é assim, uma empresa jurídica, uma empresa PJ, ela gera recebíveis, ela gera valores a receber a prazo, né? De suas vendas. E esse valor a prazo, muitas vezes, ela não consegue aguardar o pagamento disso dos clientes. Então, quando tu faz uma compra, 30, 60, 90, 120, né? Tá parcelando a tua compra, na verdade, a empresa que tu tá fazendo isso, ela vai receber esse valor em parcelas. E dentro do fluxo dela de compra de matéria-prima, pagar funcionários, pagar impostos, aquilo quebra, ela não consegue esperar todo esse tempo. Então, ela procura, normalmente, bancos, né, de primeira linha, fazem esses tipos de antecipação. Então, ela chega lá e fala, eu quero receber antecipadamente todas essas parcelas. Então, o banco cobra uns juros em cima daquilo e ele recebe o valor à vista do banco. Claro, fica um pedacinho ali, né, de juros no caminho, mas entre isso e esperar os 120 dias, 180 dias, ainda está compensando para a empresa. E os FDICs, eles entraram nesse mercado que o banco atua porque eles são isentos de IOF. Então, isso que era o inovador, assim, né? Pelo perfil, assim, pela estrutura jurídica do FDIC, ele pode ser isento de IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras. Né? Então, esse percentual a empresa conseguia ganhar, né, na operação. E aí que os FDICs cresceram muito, né? Então, dentro dessa operação super simples, assim, tem inúmeras outras operações de crédito, né? Tem o capital de giro, né? Tem fomento. Aí há uma imensidão de... O mercado financeiro é bem criativo. E hoje tem quantas pessoas contigo na empresa? Já foram muitas, né? Então, a empresa está com 13 anos, ela existe ainda. Eu tenho uma funcionária nessa empresa, que é a minha assistente, é o meu braço direito e esquerdo, minhas duas pernas. E aí eu tenho parceiros, né? Eu tenho a Andressa, que é quase uma sócia minha, assim, tá comigo todos esses anos, né? Então, ela visita clientes, ela cuida de uma carteira de clientes dela. E dentro de uma base, assim, de estrutura de conhecimento e de fundos que eu trago,
aqui para dentro da empresa, né? Então, eu tive muitos parceiros, prepostos, que a gente chama, mas hoje nós somos três pessoas. Legal. E hoje, o que tu leva da LTK pra Zaiten? O que tu precisa deixar separado para não misturar, assim, esses dois assuntos, né? Que são completamente opostos, né? Vamos assim dizer. Eles são opostos, mas eu, pela minha natureza, assim, de querer resolver problemas, né? Acaba sendo a mesma coisa. Porque a LDK, ela tem que trazer soluções para os clientes, né? Então, o cliente está com um problema, ele está com uma dor, ele está com um fluxo de caixa apertado, ele precisa de uma solução. Então, teve um determinado momento ali do meu caminho da LDK que eu passei a representar outros fundos. Então, lembra, eu comecei representando um único, né, que foi ele que nasceu, então, a minha empresa. E teve um determinado momento que eu percebi que, ao invés de encaixar o cliente numa solução, eu podia fazer diferente. Eu podia entender o problema do cliente e encontrar soluções, né, que resolveriam aquele problema dele. Então, eu comecei a ir atrás de outros parceiros, outros fundos que tivessem critérios diferentes, né? Soluções diferentes. Para mim, então, ouvir o cliente, tu me disser, eu tenho um problema, né, com fluxo de caixa, mas eu não consigo te passar o domicílio bancário do meu cliente, então eu preciso de uma operação diferente. Bom, eu vou olhar, então, dentro dos meus parceiros, quem que tem aquela solução, né? E às vezes até ajudar o cliente a estruturar uma operação que ele não conhecia. Então, o que acontece aqui no mercado financeiro? Eu tenho que ouvir o cliente, trazer uma solução, né? Ouvir o problema complexo e trazer uma solução. No meu negócio hoje, no Ciscatec, também é assim. Eu tenho que ouvir o cliente, né? Eu tenho que ouvir o que é a dor dele, o que está acontecendo, e então trazer dentro do Zaiten ou a solução já existe, ou a gente vai ter que construir junto uma solução. Então acaba que é a mesma coisa, né? Como eu tenho pessoas que tocam, né, a parte administrativa dos dois negócios, eu consigo ficar nessa parte mais pensante, assim, de resolver realmente problemas, que é o que eu adoro. Mais estratégica, assim dizer. Exato. Legal. E hoje nós conhecemos como Zaiten, né? Até tu falaste ali, mas na verdade antes era Ciscatec, né? Então, que nasceu em 2010, eu tinha anotado aqui, e aí eu queria saber como é que surgiu, né, o Ciscatec e como foi de Ciscatec para Zaiten, se tu pudesse contar um pouquinho. Eu acho até que eu posso te contar uma coisa um pouquinho antes até, que é como que eu entrei, né, no Ciscatec, porque isso me conecta com o meu mercado financeiro, né? Até para todo mundo entender, né, porque a Cíntia começou no direito, daí ela foi pro mercado financeiro, como é que ela foi cair na Ciscatec, né? A Ciscatec, ela é do meu pai, né? Então, o meu pai, ele tem um escritório de comunicação técnica, né, que faz manuais, instruções, treinamentos, traduções de máquinas e equipamentos complexos, assim, né? Então, ele ficou muito forte no agro, né? E ele desenvolveu há 10 anos atrás uma ferramenta que auxiliasse as fabricantes a se comunicar com concessionárias quando elas precisavam fazer uma revisão, um equipamento, fazer uma troca de peça. Então, isso gerava muito ruído nessa comunicação, né, entre cliente e fabricante. Então, meu pai desenvolveu uma ferramenta que digitalizasse isso. Então, todo aqueles monte de papel desatualizado e informações perdidas, né, ele centralizou num sistema. Né? Então, o fabricante contrata esse sistema, a engenharia, então, alimenta com as estruturas, com as informações técnicas e disponibiliza o acesso para quem ela quer para divulgar isso. Então, meu pai desenvolveu isso e ele veio para mim num determinado momento que ele queria vender esse sistema, porque o negócio dele é prestação de serviço, fazer treinamento manual. E, de fato, assim, né, tu ter que lidar com equipes de TI, né, desenvolvedores, é complicado, não era o negócio dele. Ele tava onerando demais, né, ele tava mais gastando do que tendo retorno disso. Então, ele me procurou, se eu não tinha alguém, um banco, um fundo, alguém que quisesse comprar o sistema. Né? Então, como eu tinha contatos, né, conexões e pessoas do mercado financeiro, eu realmente podia fazer essa frente. Aí eu comecei a estudar o sistema, né? Comecei a entender, ouvir os clientes, né, da Ciscatec,
E eu comecei a perceber, nossa, mas isso aqui é muito interessante. Por que que não tá dando certo, né? Por que que não tá bombando? Mas tudo bem, estudei muito a fundo, assim, o software e comecei a apresentar parceiros meus, né? E os parceiros tinham a mesma surpresa que eu. Ah, mas isso é muito legal. Ah, imagina isso aqui, imagina isso ali. Gente, eu comecei a me dar conta, eu falei, nossa, mas quem tem que comprar o sistema sou eu? Né? Da família, eu sempre quis trabalhar, né, no negócio do meu pai. E chegou um momento, assim, que eu achei que nunca vou trabalhar com meu pai, porque meu caminho estava indo totalmente diferente. E aí foi assim, eu comprei o Ciscatec, então, né, em 2020, adquiri ele e comecei a reestruturar toda a empresa. E nessa reestruturação, né, eu trouxe sócios, trouxe pessoas especializadas, né, em cada setor, porque eu não sou desenvolvedora, né, eu sou boa em conectar pessoas, trazer soluções, né, em planejamento, isso eu sou boa, mas eu não sou desenvolvedora, mas eu trago quem é bom nisso, especialista, e assim a gente estruturou então a Zaiten, mudamos o nome em virtude do conceito, que a gente quis realmente mudar o conceito do que era o Ciscatec, sem perder a origem dele, né, o core dele, que é a parte dos catálogos digitais, né. Mas o Zaiten, ele já quer ir muito mais para uma questão de pós-venda, de cuidado do cliente, né, de fazer carrinho de compras, né, então toda essa parte e-commerce, assim, o Zaiten quer entrar nisso, né, então por isso a mudança do nome. E aí, novamente, se tu fosse explicar o Zaiten pra alguém, como é que tu explicaria? Assim, a pessoa não conhece o que é o Zaiten. Então, eu sou bem simples, assim, nas explicações, né? Porque foi a forma que eu, lá no início, né, aprendi sobre o Ciscatec, então, para poder repassar isso para as pessoas, e talvez aí que nascia, né, esse interesse genuíno, assim, nossa, mas é muito legal o sistema. Pensa assim que tu tem teu carro, tá? E tu leva numa oficina mecânica, estragou um farol e tu precisa trocar aquele farol, né? Ou tu mesmo quer trocar, né? Tu entra ali na internet e quer procurar aquele farol. Tu consegue fazer isso, né? Hoje o mercado automotivo, ele tá muito à frente, né? Nessas questões. Mas agora pensa em fazer isso numa máquina agrícola. Tem centenas de peças, né? É super complexa, tem inúmeras revisões, né? É muito difícil isso. Então, por muito tempo, e até hoje ainda, né, as fabricantes, elas tinham todos esses materiais técnicos impresso em papel. Então, o cara tinha que literalmente pegar o papel, e a gente até deve ter aqui no escritório os manuais e os catálogos, né, os livrão. O do carro não é ainda, o do carro é um livrão. Só que o que o carro fez, agora já tem no computador, né, no computador de bordo do carro ali tu consegue digitar ali, tá o manual também digital. Então é isso, é digitalizar aquilo que está no papel e trazer ele para o mundo digital para facilitar essa busca da peça, né? E o intuito é sempre velocidade. Isso tem que ser rápido, né? Porque a gente tem que pensar que uma máquina agrícola, ela tem as janelas de colheita, né? De safra, e se essa máquina me estraga no meio dessa janela, ferrou, né? Ela precisa para ontem aquela peça, né? Então o Zaiten, ele traz essa agilidade, essa velocidade desse usuário poder se conectar, poder visualizar estoque, onde é que tem essa peça o mais rápido possível, fazer a troca e voltar a máquina ativa de novo, né? Claro, não é o ideal, né, que a gente tem que trocar quando a máquina tá parada, mas eu gosto de pensar que a Zaiten ajuda a isso não acontecer, né? A gente ajuda os clientes finais, né? Ele não ter esse problema da máquina parar e aí ter que correr atrás de alguma coisa. Então tem uma série de funcionalidades ali no sistema que ajuda a evitar isso. Eu acho que o interessante também é que ali o cliente ele não fica preso a alguém atender a chamada dele, a um sinal de internet, ele mesmo vai ali, compra, às vezes ele tá operando no final de semana, em horários que não são comerciais, que ele não vai conseguir, né, ligar para essa empresa. Então, acho que também é muito disso, né? De ter mais independência também, não ficar dependendo de terceiros, né? Exatamente. A gente pode ver que na pandemia, né, foi muito interessante a pandemia, assim, para muitos setores, né? A gente acha que foi muito ruim para algumas empresas, mas aquelas que realmente viram oportunidades ali na pandemia se deram muito bem. Então, o que aconteceu na pandemia? As pessoas passaram a comprar muito pela internet, porque elas não podiam sair, né? Então, restava comprar pela internet. E elas se acostumaram a isso, né?
Então, o e-commerce ele já tinha, né, uma linha de crescimento já previsível, mas a pandemia explodiu aquilo ali. E foi realmente aonde a gente também conseguiu aumentar a nossa carteira de clientes, né? Porque se deram conta que quem não tem a peça disponível, estoque ali, ela tá perdendo venda, né? Então, o e-commerce, ele ficou extremamente importante. Então, a fabricante que não tinha isso, não tinha sua loja online, ela tava ficando para trás, realmente. Sim, muitas empresas e lojas, enfim, de diversos segmentos tiveram que se adaptar a internet, né? Exato. Na Zaiten, tu ajuda a direcionar as prioridades do time de TI, né? Quando a gente olha de fora, pode parecer que a tecnologia tem, para liderar isso, tem que saber programar e fazer toda essa parte, né? Mas como é que funciona isso na prática? Essa parte das prioridades é a mais sensível, né? Porque a gente tem um time que precisa ser muito bem, assim, direcionado para as tarefas, para a gente não ter retrabalho, né? E não perder tempo, porque os clientes têm as suas necessidades, eles têm os seus pedidos, né? Então, a gente tem que saber definir essas prioridades. O não ter o conhecimento técnico, né, de TI, eu não sinto, assim, que isso me atrapalha, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, quando tem algum assunto, algum tema, eu leio muito, eu converso com pessoas, então a gente traz pessoas muito capacitadas, né, para o nosso time. A gente tem um diretor, né, que é o Irajá, que ele é a pessoa, então, de desenvolvimento, né, sócio da Zaiten. Então, quando eu preciso de uma base, assim, técnica, eu consulto ele, né? Eu quase sempre, assim, consulto ele. Então, eu adquiro esse conhecimento para aquela questão específica e consigo definir as prioridades, né? Mas, realmente, isso é o ponto, acho que mais sensível, é o que eu mais gosto, inclusive, de fazer. Porque para definir a prioridade, a gente tem que ir lá ouvir o cliente, tem que sitiar qual é o problema, né? O que está acontecendo aqui, que isso não está dando certo, por que tu está me pedindo um perfil novo de usuário, né? Que eu tenho que entender, não é simplesmente, quer um perfil, vou fazer o perfil. Sim. Né? A gente tem que entender, porque de repente não é essa a solução pode ser uma outra, né? Sim. Então, essa é a parte que eu mais gosto, e definir as prioridades é a mais sensível, e eu não uso só do meu feeling para isso, eu vou atrás de base de conhecimento para decidir, né? Sim. Eu acho que é importante, assim, se comunicar com o cliente, porque hoje o que a gente vê muito o pessoal quer vender, faz uma reunião, quer falar, e não ouve, né? Não ouve aquilo que o cliente precisa. Isso é verdade. E eu eu e o Márcio, que é o diretor comercial aqui da Zaiten, quando a gente se junta numa reunião com o cliente, tudo é possível. Isso é a parte mais bonita. Muito bom. Que a gente vende tudo e depois vai lá no pessoal, no time de desenvolvimento e ficam enlouquecidos com a gente. Mas assim, a gente busca sempre, né, de novo, entender a solução, né, para desenhar melhor. E também a gente não usa item, diferente do Ciscatec, que cada cliente tinha o seu sistema personalizado, o Zaiten não é assim. Então, quando um cliente me traz uma dor, um problema, eu vejo como aquilo vai ser usado em todos os nossos clientes. Então, não vai ser só aquele cliente que vai ter aquela solução. Isso é o legal do Zaiten, né? Dele ser uma ferramenta tão viva, assim, porque a gente traz experiências de vários setores diferentes, segmentos. A gente tem o agro é muito forte, né? A gente tem implemento rodoviário, né? A gente tem máquinas industriais, então cada um traz assim a sua experiência daquela solução, e toda a nossa carteira de clientes se beneficia daquilo também, porque eu vou colocar disponível para todo mundo aquela solução, né? Então isso assim é o mais bacana, né, da ferramenta, que é trazer essas experiências, né, conectar esses usuários todos a uma mesma solução, né? Porque a tecnologia tem algumas, né, que elas acabam atrapalhando a nossa vida, né? E isso é uma coisa que eu, pessoalmente, assim, noto, e eu acho que é muito como meu marido também. Meu marido é a minha pessoa tester, assim, para entender se aquela funcionalidade está sendo intuitiva, né? Sim. Porque é muito comum a empresa de tecnologia, ela lançar um produto
tecnológico, assim, digital, fantástico, aplicativo. Muito bom, facilitou a vida, que tecnologia tem que facilitar a vida. Com certeza. Não pode atrapalhar e a gente também não pode digitalizar processos ruins, tem que digitalizar processos bons. E aí passa o tempo, começa a inventar tanta coisa, menu e coisinha, que acaba aquilo que era bom, tu percebe, isso aqui não tá mais bom, isso tá me atrapalhando. Então a gente tem que ter muito esse cuidado aqui dentro das Zaiten, né? A gente trazer soluções que melhoram, não que vão atrapalhar o fluxo, né, do usuário, né? Sim. Mas esse cuidado é importante. Sim. Quando tu fala sobre os diferentes nichos, assim, que o Zaiten atende, vocês começaram com o agro, por fazer aquela conexão ali da LTK, e aí depois vocês foram expandindo para outros nichos. Então, quem pode usar hoje o sistema Zaiten? A gente tá muito forte no agro, porque o agro tem essa carência muito grande de sistema, por conta de ser um equipamento motorizado, né? Que exige troca de peças, porque ele tá em solos, né? Ele tá recebendo, assim, uma exposição extremamente alta. Então, a troca de peças, a manutenção preventiva, ela é muito importante, né? Então, acaba que o agro é quem mais necessita de uma ferramenta como a nossa. Mas qualquer equipamento que tu imagine, assim, desde a geladeira, tua máquina de lavar roupa, né? Vai alguém da assistência técnica lá, o que ele tem, o que ele vai ter que saber? Qual é o modelo desse equipamento, né? Qual que é o número de série dele, o modelo, porque ele vai ter que ir na fabricante, buscar o manual daquilo e, entendeu? O que estragou aqui foi essa pecinha, então eu tenho que saber que peça que eu tenho que pedir, ou se eu tenho meu estoque, eu tenho que comprar. Sim. Então, acaba que funciona para qualquer equipamento que quer uma peça e estraga tudo. Tudo que pode imaginar, assim, o Zaiten funciona. E me parece, assim, essas questões de tecnologia ali na questão de, às vezes, complicar as coisas, a gente vive numa era de muita informação, né? Então, constantemente, a gente tá sempre bombardeado de muitas coisas e é difícil tu definir o que é mais importante, o que vem primeiro, por conta de estar sempre com muita informação o tempo inteiro, né? No celular, na internet, enfim, né? Então, acho que é muito uma questão essa parte de gerir, né? E realmente definir as prioridades. Né? Exatamente. Qual foi uma das primeiras decisões, assim, que tu teve que tomar como CEO, né? Agora pode ser tanto do Zaiten como da LDK, em que tu realmente sentiu, assim, o peso da liderança? Assim, da Zaiten, a decisão foi um investimento, né? Que teve que ser feito. Porque quando eu entrei na ferramenta ali em 2020, ela literalmente, sim, pra gente fazer tudo que eu tinha, né, no meu projeto, assim, pro sistema, precisaria de investimento, dinheiro, né? Porque com a receita que se tinha, não ia dar certo. Então, eu comecei a ir atrás de programas, de startups, né, para tentar trazer os recursos, mas eram sempre recursos muito pequenos, assim, né, que esses programas traziam, não ia me resolver. Ia mais criar muita burocracia para mim ficar administrando, enviando relatórios, né, para essas empresas de startup, do que, de fato, assim, eu consegui desenvolver alguma coisa. Então, de novo, isso eu trago da minha carreira, assim, de sempre que ir atrás de informação, conectar pessoas, né? Então, isso que é o que eu melhor faço, né? Negociar, explicar, conseguir encantar, assim, né? A pessoa que está do outro lado com aquilo que eu preciso. E aí eu comecei a ir atrás de pessoas que poderiam me dar esse investimento, né? E nisso elas foram me conectando com outras pessoas, eu fui construindo a nossa base e cheguei à conclusão que eu deveria colocar esse recurso para o crescimento da empresa, recursos próprios, né? Foi uma decisão importante, porque o investimento não seria baixo, e se eu estaria disposta a realmente colocar todo o meu investimento, tudo que eu juntei da minha carreira, né, do mercado financeiro, se eu estaria disposta a colocar tudo ali. Sim, se der tudo errado, o que vai acontecer? Nossa, aquilo para mim foi... Eu pensei lá na frente, né, se eu tô preparada para realmente colocar todo o meu dinheiro, todos esses anos, né,
de LDK num negócio que poderia dar errado. Então ali foi a primeira decisão, assim, importante e que eu tive que refletir. E aí eu assumi, né, o risco e deu tudo certo, né, no final. Mas foi um peso, assim, essa decisão. E na LDK, o mercado financeiro ele é muito mais dinâmico, assim, né? Tudo acontece muito rápido, né? Diferente da tecnologia, que a gente planeja, decide, e aí a gente vai visualizar aquele retorno muito mais na frente, sim, com a experiência do usuário, né? Então, é muito mais lento. O mercado financeiro é rápido, dinâmico. Mas a decisão, assim, que eu tive que tomar foi em 2018, quando a gente teve aquela greve dos caminhoneiros aqui do Rio Grande do Sul. E aí a empresa, então, que eu me representava, ela cortou linhas de crédito, né, para se proteger, né, tá certo. Mas eu notei uma fragilidade no meu negócio, né, que eu tava muito presa, então, a um lugar eu tive que tomar a decisão se eu representaria outros lugares. Para mim, em 2018, aquela decisão foi muito, assim, impactante para mim, né. Mas na verdade foi o divisor de águas, né? Foi ali que então eu comecei a realmente entender o que era a minha função, que era solucionar problemas dos clientes, é a melhor solução que tem no mercado disponível, né? Mas ali aquilo foi impactante para mim, foi forte, porque eu tenho assim, sempre tive um pensamento assim de um planejamento de vida, né, lá do início que eu ia trabalhar na empresa do pai. Lá atrás, e não foi isso que aconteceu, eu já fui pro direito. E no direito eu pensei, minha vida vai ser no direito, né? E não foi assim, fui pro mercado financeiro. Aí eu acaba no mercado financeiro assim, minha vida vai ser isso aqui. E não foi de novo, né? Então, pra mim, sempre que eu tinha que apareciam oportunidades para mim, eu tinha que tomar a decisão. Sempre para mim aquilo era muito forte, porque a minha mentalidade era de ficar para sempre naquela, né? Aquilo é a minha vida, né? Então, isso me moldou, né? E eu percebi que foram todas as decisões de coragem, assim, que eu tive, né? De assumir aquele desafio, que hoje me tornaram, né? A pessoa que eu sou, assim. Então, essas decisões nos fortalecem, né? Acho que isso revela bastante da tua personalidade, né? Ser bem, assim, decidida nas coisas que tu acredita. 880, custe que custar. 880. Esse assunto muito lá em casa. Nossa, pra 880. Muito bom. Falando sobre a tua casa, né? Recentemente tu teve a chegada do Matheus, então... O Matheus tá com quantos anos? Tá com 1 ano e 8. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Passa rápido. Passa. Então, além de ter toda essa responsabilidade profissional como CEO e empreendedora, tu constrói a maternidade de uma forma bem dedicada, né? Tanto é que os teus horários aqui pra gente marcar o episódio, a gente tava... Vamos fazer assim, o assado, porque assim, ela tá com o Matheus e tudo mais. Então, eu queria que tu contasse um pouco sobre a maternidade, como que tu faz essa gestão de tempo, né? Entre ser mãe e ser uma CEO de sucesso. Sim. O Matheus, ele é minha prioridade hoje de vida, assim, né? Eu passei por um longo caminho pro Matheus estar aqui hoje, então eu paro o mundo, assim, para atender o Matheus. O primeiro 1 ano eu me dediquei a ele, então eu me afastei, assim, de várias responsabilidades, né, nas minhas empresas para cuidar do Matheus. E isso foi uma decisão minha, assim, eu queria aquilo, né? Poderia colocar babá, poderia, né? Eu quis ficar com ele, né? Então, quando eu estou com ele, eu estou com ele. Eu nem posso pegar o celular, na verdade, porque se eu pego, ele rouba de mim. Então ele me obriga a não trabalhar no celular. Sim, muito bom. Porque é uma coisa boa, saudável, né? Então Sim. eu tô com ele, eu tenho que esconder o celular. Sim. Então realmente eu não respondo mensagens, né? Mas eu gosto de sentar no chão com ele, brincar com ele. E eu tenho uma mente tão criativa, assim, que eu invento as brincadeiras, assim. Às vezes o meu marido fica olhando. A gente fica 1 hora, 2 horas brincando, né? Naquilo de brincadeiras que eu invento, assim, com eles. Eu adoro aquilo, adoro ver ele crescer.
Agora tô curiosa pra saber quais são as brincadeiras. Tem que dar uma passadinha, cara. O meu escritório, o home office, virou a brinquedoteca. Né? Eu não tenho mais lugar em casa pra trabalhar. Né? Tô trabalhando no salão de festas, se eu preciso. Mas assim, ele é minha prioridade, né? Então eu tô às vezes em reunião com um cliente em home, né? E ele vem gritando assim. Ah, querido. E eu aviso o meu cliente, olha, meu filho, né? Eu pego no colo. Então, é isso, entendeu? É uma maternidade. E o nosso profissional, eles não precisam ser coisas assim tão Distante. desconectadas. Uhum. Tá ali junto. Eu não sou uma pessoa menos capacitada a fazer o meu negócio por ser mãe. Tem nada a ver. Na verdade, acho que até melhora, porque depois que eu virei mãe, eu aprendi assim, uma capacidade assim, de lidar com o tempo, né? E de ter paciência que eu não tinha, assim, né? Então, o Matheus, assim, ele trouxe qualidades para mim, um profissional, né? Que eu reconheço, né? E eu, como mãe, assim, entendo também que a CEO, né? CEO e mãe, para mim, é tudo a mesma coisa. O trabalho também leva, assim, qualidades minhas para ser mãe. Então, como que a Cíntia profissional e a Cíntia mãe fortalecem uma a outra, assim? E esse é o desafio do dia a dia, porque como mãe, como profissional, eu sou muito segura, assim, das coisas que eu tomo de decisão e que eu faço. Eu sou realmente, assim, bem, né? Já como mãe, parece que a gente nunca tá fazendo o suficiente. Parece que sempre, né, a gente se cobra demais. Isso é uma coisa que eu tenho que eu aprendo todo dia, né? Que é não se cobrar, não se culpar. Então, como mãe, parece que nunca é o suficiente. E isso que eu tento, assim, no dia a dia aprender, né? A ser uma mãe melhor. Pois é, e mesmo tu tendo, assim, bastante tempo com o Matheus, né? Fica esse questionamento, né? Essa cobrança. Porque tem mães, por exemplo, que ficam o dia inteiro longe do filho, né? E também tem essa autocobrança, né? Também, mas assim, tu está com a criança o dia inteiro e as mães que infelizmente não podem estar, né? Elas têm que trabalhar, elas têm que tocar, né, de novo a sua rotina e a criança tem que ir pra escolinha, assim. Eu acho que o tempo que tu tá com a criança é o que importa. Aquele tempo tem que ser de qualidade, né? Então não adianta eu estar o dia inteiro com o Matheus e ao mesmo tempo não estar com ele, né? Resolvendo coisas e não adianta. Então, quando tá com a criança, tem que estar com a criança. Isso que importa. Sim. E tu falou muito sobre a questão ali de ter mais paciência com o tempo, né? Tem alguma outra característica tua que, como mãe, hoje complementa a tua liderança? Como mãe que complementa, eu aprendi a ouvir as pessoas, né? Isso foi uma coisa que essa minha capacidade, ela aprimorou como mãe. Porque com o Matheus, as decisões, assim, que eu tenho que tomar com ele, muito importantes. Eu sempre conversei muito com meu marido em casa, então são decisões que a gente não toma sozinha, né? E isso aqui para a empresa, eu trago muito disso, assim, de ouvir antes de tomar decisões. Eu escutar os meus sócios, escutar as pessoas mais capacitadas naquele assunto, né? E para daí então tomar uma decisão e falar, né? Não vou falar as coisas assim, essa é uma coisa que eu tinha, um problema meu, né? Mais impulsiva, assim. Muito. E agora quando acontece uma situação assim, dá aquela subidinha que eu espero um dia, nossa, e como a nossa decisão muda, assim. Né? Então isso com o Matheus, essa paciência, porque a gente tem privação de sono, né? A gente fica sempre em segundo plano, né? Então tudo é sempre primeiro o filho, né? Alimentação do filho, que sobrar, daí tu come. O café a gente esquenta 20 vezes no dia. E dá sempre frio, no fim para do mais frio mesmo. Então, toda essa privação que a gente sabe no início, né? Ali desse 1 ano dele, 1 ano e meio, assim, deixa a gente cansada, né? Mais estressada. Então, a gente saber lidar com isso, eu acho que foi o principal aprendizado, assim, que eu tive na maternidade. Assim. E tem alguma coisa, assim, que tu, de rotina, alguma coisa mais diferente, enfim, que tu tem com o Matheus pra preservar, assim, aquele momento teu e dele, assim?
Ai, sim, porque quando toda a minha dificuldade para ter o Matheus, assim, durou uns 7 anos, assim, mais ou menos. E durante 7 anos, uma pergunta que sempre ficava na minha mente, assim, que uma vez me fizeram, que é, por que tu quer ser mãe? Por que tu quer ser mãe? Né? Nossa, parece uma pergunta simples, mas ela é tão profunda. Em qualquer resposta que tu for dar, parece que não justifica, assim, não, né? Tem que ser mais importante a resposta. Então eu fiquei por muito tempo me fazendo essa pergunta e trazendo resposta, e não, essa resposta essa coisa não. Até que eu entendi que o Matheus, quando viesse ao mundo, eu ia assim mostrar para ele tudo, todas as experiências que ele pudesse ter, mostrar para ele coisas, lugares diferentes, né? Vou pisar na lama, deixa eu pisar na lama, vai se molhar na chuva. Então, tudo que é de experiência, assim, legal, eu ia proporcionar para ele. Eu ia entregar isso para ele. E isso hoje, no crescimento dele, eu expus ele a várias dessas coisas, mas a gente tem o nosso momento, que eu faço com ele há muito tempo, que é o momento do mingau. De manhã, que ele vai me ajudar, então ele tem uma torrezinha que ele sobe, assim, ele fica na altura da pia, e aí a gente começa a fazer junto o mingau, então ele me ajuda, fica um caos, né? No início, então, quando ele era menorzinho, eu comecei a fazer isso com ele antes de 1 ano já, ele começou a caminhar com 10 meses, né? Então, eu acho que até com 10 vezes eu botava ele na torrezinha e a gente já fazia isso juntos. Então, os balados, descasca a banana com a mamãe. Aí eu dou a banana pra ele, daí ele descasca agora, ele consegue descascar a banana no início. O caos. Apertava a banana no meio. Mas é isso, entendeu? É Sim. o nosso momento, né? Então, o momento do mingau eu sempre falo, vamos fazer o mingau. Ele corre pra cozinha, sobe na torre. Daí eu dou o leite pra ele, daí ele tem vários vídeos, né? Daí ele bota o leite pra fora, assim, ó. Certo, mano. Nossa, isso realmente exige que tu tenha que Que é uma pensar. rotina, todos os dias. Tipo, tu tem que pensar assim, não, depois eu limpo, depois a gente arruma. É isso. Porque às vezes tu acaba perdendo, né, essa questão de bagunça, né? Eu tenho uma sobrinha, assim, eu sou um pouco neurótica com limpeza. E aí, às vezes, a gente tá brincando e tal, daí se ela suja... Meu primeiro pensamento é tipo, meu Deus, vamos arrumar isso aqui. Mas, tipo, ela é uma criança, né? Sabe que eu achei que meu marido ia surtar, né? Porque ele é o cara, assim, da organização. E eu sou meio bagunceira. Eu sou bagunceira, boto roupa no chão, toalha no chão. E meu marido é todo certinho. O oposto. Sempre me incomodou. Eu deixo as gavetas abertas. Sempre me incomodou. Mas eu já sou melhor, assim. Eu já não sou mais tão bagunceira, assim. Eu cuido, né? E o Matheus... Ele, assim, literalmente, onde ele passa é um furacão. Cara, é impressionante. Ele bagunça tudo, assim. Então, a gente teve que trabalhar isso nele. muito forte. De aceitar aquela bagunça, entendeu? Mas, assim, eu arrumo, porque o Matheus tem que ir... Ele não pode crescer aceitando bagunça também, né? Sim. Tem que crescer... Sabendo que o ambiente dele tem que ser organizado, então eu chamo ele, vem cá, Matheus, tu quer outro brinquedo? Então vamos guardar esse primeiro, né? A gente guarda tudo, né? Ele tem que saber isso também, mas foi um desafio. Muito bom. Ai. E quando ele crescer e olhar pra toda essa tua trajetória, o que tu gostaria que ele aprendesse sobre trabalho, sobre presença, sobre escolhas? Olha, uma coisa que eu trago, assim, minha, assim, da minha criação, assim, com meus pais, né? Meu pai sempre foi uma pessoa dele fazer tudo, assim, né? Severino, né? Ele fazia, se pega outra coisa, ele que me lá armava, ele sempre criava um troço pra arrumar alguma coisa, incrível, assim. E eu participava disso, né? Participava, então... Olha, vou te dar uma ideia, o nível que era o nosso negócio em casa. O pai comprou uma vez uma máquina de tijolo, era tijolo, como é que chama? Orgânico, assim, que não vai pro forno. Ele é engraçado, então tem uma receitinha lá, tanto de cimento, tanto de argila, tanto disso. E a gente ia no final de semana nos lugares comprar argila, né? A gente escolher a melhor argila.
Então, a gente trazia isso e a gente fazia tijolo em casa. Eu ajudava o pai. Daí o pai tinha aquelas, como é que chama? Betoneira, não sei, mas aqueles que fica girando. Assim. E eu ia lá e colocava, pesava a quantidade, ajudava. E aí, final de semana, a gente fazia tijolo. E foram tantos tijolos que os fundos, no nosso pátio onde os meus pais moram, o muro dos fundos fomos nós que fizemos. Nossa! Construímos Fizeram o levantamento do muro. E isso é tão importante, assim, porque além de atiçar criatividade, né, e de tu colocar a mão na massa, assim, de tu trabalhar, tu construir aquilo, isso está tão presente, assim, no meu crescimento, na minha infância, que eu quero que o Matheus tenha isso também. Né? Então, lá em casa, quebrou um negócio, vamos colar. A gente vai lá, cola, arruma, ele participa, né? Daí, estragou o olho esses dias, eu tava tomando banho com um patinho e de tanto esfregar o olho do patinho sumiu. Penso na criança, ele chorava que tinha sumido o olho do patinho. Falei, Tadinho, mamãe, nós vamos pintar. Daí a gente foi lá na brinquedoteca, tinha tinta, porque um dos meus hobbies é pintar, adoro pintar. A gente pegou tinta, pintou o olho do patinho e a gente consertou o patinho, entendeu? Sim. Então isso eu quero levar pra ele, eu quero mostrar pra ele que tudo que eu construí foram coisas, né, que eu fui atrás, eu trabalhei. É isso que ele tem que levar também pra ele. Então toda essa tua parte criativa, assim, vem então da tua criação. Sim, eu gosto muito, adoro. A parte da pintura é recente. Sempre gostei de pintar desde criança, assim. Eu sempre fui muito boa em plágio, em copiar, né? Então eu não sou muito boa em criar coisas, assim, paisagens, ficava sempre uma bosta. Mas se tu me der, Cíntia, esse copo aqui, desenha esse copo, eu consigo fazer ele idêntico, assim, na pintura, do desenho, na mão livre, né? Então, eu estimulei isso na pandemia, né? Fiz curso, então tem alguns quadros. Hoje, com o Matheus, eu parei, né? De fazer pintura, mas eu tenho que montar o meu ateliê de novo, porque o meu escritório virou ateliê um período, aí do ateliê virou biblioteca, eu tô sem ateliê. Mas eu quero voltar a pintar e quero também passar isso pra ele. Nossa, com certeza. Imagina vocês dois pintando. Muito bom. Que mensagem tu gostaria de deixar para outras mães que têm essa ambição profissional, enfim, de se desenvolver como líder, como uma presença importante, né, nos seus negócios, seja empreendendo ou dentro de uma empresa, de uma multinacional, mas também desejam viver essa parte da maternidade com qualidade, né, com presença. O que tu deixaria assim de conselho? Assim, um conselho que eu dou pra mim, né, que é a gente não se cobrar tanto, apesar de que vai acontecer, a gente vai se cobrar, mas quando a gente se cobra, a gente, né, faz aquela reflexão, né, de não se cobrar tanto. Eu acho que isso é o mais importante, porque são tudo escolhas que a gente faz, né? Então, quando a gente escolhe estar numa reunião, tu tá escolhendo não estar com teu filho. Quando tá com teu filho, tá escolhendo não estar na reunião, né? Porque são escolhas. E a gente nunca se cobrar de, tô fazendo reunião, mas eu queria estar com meu filho, aquela cobrança, isso é muito ruim, sabe? Então, quando eu escolhi estar na reunião, tu está na reunião feliz aqui. Tu escolheu, meu filho tá bem, ele tá com uma pessoa, ele tá brincando, tá tudo jóia. Quando eu tô com meu filho, a empresa tá rodando, não depende 100% de mim. Então, e se um cliente não tiver resposta ali na hora também, não é o fim do mundo. Então, essa parte da cobrança, a gente não fazer, em todas as decisões que nós tomarmos, é importante que nós tenhamos tomado, não uma outra pessoa tomar por nós. Nós temos que ter escolhido aquilo, e aí a gente vai estar em paz, assim, emocionalmente, mentalmente em paz com a nossa decisão, porque ela foi nossa. Eu acho que esse seria uma dica, assim, uma sugestão, e não ter medo, assim, de tomar caminhos diferentes. Isso foi um dos ensinamentos que eu tive, assim, mas eu era tão curiosa que eu enfrentava aquilo, eu ia. Mas não dá pra ter medo. Tá com vontade de fazer um negócio? Faz! Se der errado, tudo bem, deu errado, começo de novo, faço outra coisa. Não é o fim do mundo. Eu comecei administração, mas não terminei o curso de administração. Tudo bem, fiz direito. Se eu não tivesse terminado direito, quisesse começar outra coisa, começava outra coisa, porque tudo se complementa.
Tu não perde nada, tudo uma coisa se conecta na outra e vai te formando quem tu é, né? Sim. Então é isso que a gente tem que sempre carregar pra nós. Sim. Pra algumas pessoas é o fim do mundo, assim, né? Não fazer a faculdade que tu achou que tu sempre faria. Eu comecei recentemente o curso de administração, só que eu falei a minha vida inteira pro meu pai que eu não ia fazer administração. Porque pra mim, a minha parte, ela é muito mais comunicação, eu gosto mais dessa parte de comunicação digital e tal. E eu sempre falava assim, não, pai, não vou fazer administração. Aí no fim, esperei um tempo, porque eram tantas opções que eu pensava, qual dessas que eu vou fazer? Mas aí, agora comecei a administração, não sei, né, até quando vai, espero terminar, ou enfim, se trocar tudo bem também. Mas pra muitas pessoas isso poderia ser o fim do mundo, assim, né? É um momento bem difícil ali, né? Normalmente, assim, eu gosto de perguntar para os adolescentes, né? O que tu vai fazer, né? Os meus sobrinhos têm com 17, o que tu quer fazer, né? Na faculdade. E a grande maioria não sabe o que quer fazer. Eu sabia o que eu queria desde... Acho que quando eu nasci eu já sabia o que eu queria fazer. Isso não é assim todo mundo, né? E tá tudo bem, tu não precisa saber o que tu quer fazer realmente. Mas tu tem que ao menos começar alguma coisa. Sim. Pra entender se é aquilo ali ou não é, além do troca, não é o fim do mundo trocar. Sim. Né? Mas o negócio, assim, é realmente aparecer uma oportunidade, assim, vai. Sim. Se joga e se der errado, tudo bem. Sim. Começa de novo. E começar, né? Porque às vezes tu fica tanto tempo parado esperando que as coisas aconteçam, que venha uma resposta e um direcionamento, mas tu tá parado, né? Sim, para algumas pessoas é mais fácil, assim, né? Tem a questão da personalidade que a gente falou. Fica uma coisa mais simples, né? Não tem sim, né? Já vou começar outra coisa. Para algumas pessoas isso é muito difícil, né? E a importância, sempre de conversar. Eu acho isso, a conversa de tu conversar com outra pessoa, uma experiência tua, uma dúvida, um medo, e a pessoa vai dar a experiência dela, tu fazer essa troca. Isso é tão importante, tá? A gente tem que ser aberto, assim. Né? Porque se tu tá com um problema, tu vai conhecer uma amiga que, olha, passou pela mesma coisa. Ou tu vai dar uma ideia, quem sabe tu não faz isso? Ou isso é tão do teu jeito, tu vai pensar, realmente, é o meu jeito. A gente se comunicar, a gente tem que falar. Com os outros, com os amigos, com a família. E pra todas essas tuas trajetórias, tu teve sempre o apoio do teu pai, assim, pela forma que tu fala, ele com certeza é uma das tuas grandes inspirações, né? O pai chegou uma hora, assim, que a Fran daí foi morar pro Canadá, né? Aham. Eu tava no direito, depois pro mercado financeiro. E chegou uma hora e ele falou, pois é, nenhuma das minhas filhas veio pro meu negócio. Agora ele tá com as duas filhas, a esposa, com todo mundo. Todo mundo embaixo dele, todo jeito. Umas coisas são, né? Então é só deixar fluir, sem cobrança, sem forçar nada. As coisas vão acontecer. E a gente já vai se encaminhando pro final, né? Mas eu acho que seria interessante, Cíntia, tu trazer um pouco do que futuro que tu quer ajudar a construir hoje, atualmente, no Zaiten. Olha, o Zaiten, e já tem startups, outras ferramentas vendo isso, né? A experiência do usuário na compra de uma peça, uma coisa muito complexa. Porque a gente tem Mercado Livre, tem Amazon, Shopee, tem, né, inúmeros marketplaces vendendo a mesma peça. Né? E aí essa dificuldade do usuário, aquela insegurança dele de comprar essa peça. Então, esse caminho, isso já está acontecendo, que é tu trazer um ambiente personalizado para esse usuário, para ele ter segurança em comprar aquilo. E não adianta botar IA e tudo, assim, vamos botar IA, né? IA. Não, tem que ter humanização, né? Tem que ter aquela experiência do usuário importante. Então, eu quero trazer isso, eu quero mudar esse conceito, né, de venda de peças agrícolas, né? Ser uma coisa assim tão arcaica, tão WhatsApp, tão um e-mail, e trazer isso para o digital, né? Esse é o meu intuito, para cada vez mais trazer essa agilidade, assim, que o cliente quer hoje, né? Hoje tudo, como mudou, né? A nossa sensibilidade do tempo, né? A gente esperava tempo, assim, para receber as coisas, né? Quando comprava algo. Hoje, tu entra ali no Mercado Livre e eles entregam no mesmo dia. Então, pra ti, depois tu compra no outro site, tem que esperar 3 dias, é um absurdo. Mas tem que entregar no mesmo dia. Então, a nossa percepção do tempo vai mudando, né?
Então, no Zaiten eu quero trazer isso com qualidade de experiência de usuário, né, de atendimento. Então, esse é o nosso principal. Então, eu tô toda hora olhando o sistema, eu navego, em qualquer lugar. Bom, eu sou o fazendeiro, agora eu vou entrar no Zaiten. Ah, isso aqui não tá bom. Eu já crio lá um textinho, isso aqui tem que mudar, tem que ser melhor, né? Sim, isso é uma construção, assim, que a gente faz, mas esse é o meu intuito. Eu quero que o Zaiten seja... ele mude esse conceito, né, de venda de peças, né, de máquinas, equipamentos complexos e que possa o usuário final conseguir entrar e fazer a sua compra. Meu sonho era estragar minha máquina de lavar, eu conseguir entender o que está acontecendo, entrar num portal e eu conseguir comprar aquela peça. Esse é o meu sonho, né? Não precisar de um terceiro. Né? Nos Estados Unidos isso já acontece muito, né? Porque é muito caro tu mandar arrumar, né? Sim. Então já vem essa onda, assim, das pessoas consertarem o seu produto, né? Então eu acho que isso vai vir pro Brasil também bem forte. O que tu gostaria que os clientes entendessem hoje sobre o pós-venda, né? Sobre a importância, né? Porque muitas empresas ainda têm essa relutância em adaptar para novos modelos, né? Porque o Zaiten, ele é uma coisa mais atual, ele é um software muito mais fácil, né? Vamos assim dizer, de utilizar do que voltar para aquela coisa de mandar foto no WhatsApp, e-mail e tudo mais, né? Assim, a marca, elas já se deram conta disso, né? A grande maioria, que vender o equipamento é a parte fácil. E não termina ali, né? Termina na vida que aquele cliente vai ter de relacionamento com a marca. É o pós-venda, né? Então, tu comprou... Os cabos a gente troca toda hora, mas eu tenho equipamentos na minha casa, assim, que ele vem há 10 anos. Tu imagina, a marca, ela tem que cuidar de mim por 10 anos para que quando eu for trocar aquela minha máquina, eu compre da mesma marca de novo. Então, a importância desse pós-venda, desse cuidado do cliente, ela se tornou, assim, hoje o ouro, assim, dessas grandes empresas, as marcas todas têm que se preocupar com pós-venda. E tem algum conselho que tu gostaria de dar para uma mulher que almeja um cargo de liderança, sabendo que existem muitos desafios relacionados ao gênero, né? Inclusive, eu gostaria de te perguntar junto com essa pergunta se algum momento já passou por algum desses episódios por conta de ser mulher, enfim, tu ser desacreditada por alguém, enfrentar essas questões de gênero. É uma realidade ainda, a gente tá mudando, né, um paradigma de muitos anos, né, que a mulher realmente foi a figura que fica em casa, materna, né, então a gente tá nesse processo, é um processo longo que a gente passa, mas eu acho que a gente tá no caminho, a mulher, ela tá demonstrando essa força, né, e isso já tá acontecendo, eu ainda acho que sim, tem que melhorar muito ainda. Passei por situações, né, que a mulher na mesa, eu notava isso, né, quando eu tava mais no mercado financeiro, assim, né, bastante homem, né, de diretores, e eu sentia, assim, que eu tava na mesa, parecia que eu era um rostinho bonito ali, né, porque eles ficavam se conversando entre eles, e eu tava ali, então eu tinha que me impor muito mais, eu tinha que, né, levantar mais a voz, eu tinha que me impor, me colocar na conversa, né, e isso é algo que eu sentia, eu não sei se o homem faz isso propositalmente, acho que é uma coisa natural, assim, tá meio que no DNA dele de tantos anos, né, da mulher não estando nessa mesa discutindo, e agora tem uma mulher, né, então a gente tem que se impor muito mais, e é um caminho que a gente tem a seguir, assim, então eu acho que isso está acontecendo, essa mudança já. O homem, ele já está ajudando muito mais, né? A mulher em casa também, os filhos. E tem a mulher que é tradicional, que ela se cobre que ela quer ficar em casa, ou quer ficar cuidando da família, e tá tudo bem também. Tudo bem que agora todas as mulheres, né, serem as super maravilhas, e tá tudo bem, isso, sem cobrança, né? Sim. Eu acho que é igual tu comentou bastante, né? É uma decisão tua, né? Tu sempre deixou claro que não foi ninguém que te impôs. E acho que a mulher tem que se olhar, né? Tipo, o que que eu quero, né? Não o que o outro quer pra mim, né? Mas se ela quer ficar em casa, beleza, né? Mas não pode ser imposto pra ela, né? Exatamente.
o que tu ainda gostaria de aprender? São tantas coisas. Eu espero nunca perder minha curiosidade das coisas, porque é isso que faz, né, a gente aprender coisas novas. Aprender a nadar. Importante. Aprender a nadar, não sei nadar. Meus pais já me colocaram em cursos, mas eu ainda não sei nadar. Já tentaram. Mas assim, por eu ser uma pessoa muito curiosa, o que apareceu na minha frente e que talvez eu tenha que aprender, eu tenho energia para aprender. Então, se eu tiver que aprender a codificar, eu vou fazer curso, vou aprender codificada. Então, a gente ter essa energia, essa curiosidade e querer sempre nos superar. Eu sou muito isso, eu quero sempre me superar, né? Então, tudo que eu faço, assim, eu faço 2, 3, 4 vezes e o mais incrível é que a gente consegue sempre melhorar, né? A gente faz a primeira, não ficou bom, faz de novo. Ou quando alguém diz, não tá bom, faz de novo, a gente fica super frustrado. Eu lembro que no meu TC, né, meu orientador mudou várias vezes o meu TC, né? Eu ficava, chorava, mas eu não vou conseguir, isso já é tudo, né? Que eu tinha pra dar, né? Que mais? É incrível, porque eu conseguia fazer melhor, né? Então, eu não tenho medo de cobrar as outras pessoas, assim. Se eu tenho que cobrar aquela melhor, eu falo, porque eu sei que é melhor pra ela. Se ela vai sair melhor daquilo ali, depois ela vai agradecer, entendeu? Então, aprender a nadar. Dito isso. Muito bom. Tem algum conselho que tu gostaria de ter recebido no início da tua carreira profissional? Muitos? Assim, eu não sou uma pessoa muito disciplinada, então acho que mesmo se me desse os conselhos, eu ia seguir um pouco do meu... O que tu queria. Da minha intuição, assim. Mas eu escutava, né? Eu escuto. Então, tanto que hoje, quando eu vou tomar uma decisão, eu vou atrás das pessoas para ouvi-las e então tomar a minha decisão, né? E muitas vezes eu tenho mentalmente assim, não, a decisão é essa. E quando eu vou ouvir as pessoas, eu mudo. Eu mudo. Não, realmente, a pessoa fazendo uma coisa que eu não tinha dado conta. E eu mudo, e daí vem aquilo que a gente conversou, né? Das decisões serem nossas, não dos outros, né? Então eu tenho que me convencer daquilo. Se eu me convenço daquilo, vai acontecer, vai fluir. Então, eu não sei assim, se teve um conselho assim que eu deveria ter recebido e não recebi. Eu acho que ao longo de toda a minha vida, assim, eu aprendi a sempre ouvir os outros, a perguntar, e de novo a importância da comunicação, de tu levar o teu problema pro outro, não ter vergonha de errar, né? Eu errei, o que eu faço agora? A pessoa te ajudar enquanto corrigir, eu acho que isso é o que vai também nos construindo. Bom, eu acho que nosso bate-papo foi muito proveitoso. Foi muito bom aprender um pouco mais de ti. E espero que tu volte a conversar conosco. Esperamos. Obrigada também pelo convite, foi muito bom relembrar coisas assim da nossa trajetória, assim, que a gente acaba esquecendo, né? É verdade. A gente tão absorvida pelo dia a dia, assim. E é legal, assim, lembrar tudo que a gente passou pra estar aqui. E o que tem a vir ainda que a gente não sabe. Com certeza, né? O próximo episódio contigo com certeza vai ser sobre novas situações. Então, tá bom. Obrigada. Obrigada.